Olá pessoal, nós estamos conversando na disciplina de filosofia sobre aqueles filósofos que realizaram críticas consistentes ao filósofo alemão Hegel. E no nosso diálogo passado nós falamos sobre o primeiro deles, que foi o Ludwig Feuerbach. E na nossa conversa de agora nós vamos falar sobre Arthur Schopenhauer, que foi um filósofo também, a exemplo de Hegel, filósofo também alemão, que foi contemporâneo, ou seja, viveu na mesma época que outros filósofos, né? E ele ficou conhecido por ser um pensador que tinha um pensamento, digamos assim, um certo pessimismo em relação à filosofia, né? Então ele ficou conhecido pelo seu forte pessimismo filosófico. Mas quem foi Arthur Schopenhauer? Schopenhauer, ele nasceu na Polônia no século XVIII, em 1788, filho de pai negociante e mãe escritora, né? Então, quais seriam as principais bases de pensamento de Arthur Schopenhauer? Como foi que ele passou a criticar o idealismo alemão de Hegel, né? Então, veja que Arthur Schopenhauer ele passou a ser envolvido, né? Foi também professor de universidades, chegou a lecionar nas universidades de Berlim. No entanto, suas disciplinas ficaram, digamos assim, um tanto quanto vazias. Mas por quê? Isso porque ele acabou escolhendo os mesmos horários das aulas do filósofo alemão Hegel, a quem ele tanto criticava. Com a infestação da cólera na cidade, mudou-se para Frankfurt. E nessa cidade de Frankfurt, ele escreveu vários livros, embora essa atividade não lhe deu grande retorno financeiro na época. Portanto, Schopenhauer viveu até o fim de sua vida com a herança que havia herdado com a morte de seu pai. Frankfurt, aliás, Schopenhauer faleceu em Frankfurt em 1860. As principais obras de Schopenhauer, podemos mencionar, por exemplo, O Mundo como Vontade e Representação. Nós podemos mencionar Da Vontade à Natureza, Metafísica do Amor e Metafísica da Morte, A Arte de se Fazer Respeitar, A Arte de Insultar, A Arte de Ter Razão, A Arte de Ser Feliz, A Arte de Lidar com as Mulheres, O Livre-Arbítrio e As Dores do Mundo. São grandes obras, né? São grandes livros que Schopenhauer acabou escrevendo, apesar de nós termos dito que não lhe rendeu financeiramente muita coisa. Grande parte de sua teoria filosófica esteve baseada nos pensamentos do filósofo Immanuel Kant e do seu idealismo transcendental. Nele, com base nesses pensamentos, a essência do mundo, segundo Schopenhauer, ela estaria ou seria resultado da vontade de viver de cada ser humano. Além disso, Schopenhauer ele serviu de influência também para o filósofo Friedrich Nietzsche, um dos filósofos mais importantes e mais conhecidos do mundo. Por outro lado, ele foi crítico, como nós já dissemos, do pensamento hegeliano. Ele foi crítico do filósofo alemão Hegel, que é considerado um dos maiores representantes do idealismo alemão, né? É preciso que a gente lembre disso. Na ideia de Schopenhauer, o mundo estaria repleto de representações, e essas representações elas eram criadas por nós. Então, repetindo mais uma vez, para Schopenhauer, o mundo estaria repleto de representações. E essas representações elas seriam frutos da criação humana. Portanto, tendo como base esse pensamento, a essência das coisas para Schopenhauer seria encontrada através do que ele chamou de instinto intuitivo. O que era isso? Era um certo tipo de iluminação humana. Tá bom? Então, a essência das coisas seria encontrada através da iluminação do pensamento humano.
Sua teoria filosófica acabou tratando de diversos temas, e esses temas eram relacionados fundamentalmente à existência humana, como, por exemplo, o sofrimento, como, por exemplo, o tédio. Dessa forma, segundo Schopenhauer, a vida ela ficava nesse trânsito, né, entre o sofrimento e o tédio, portanto, a felicidade seria algo momentâneo, seria algo passageiro. Tá bom? Repetindo mais uma vez, para Schopenhauer, a vida ficaria restrita nesse campo, né, entre sofrimento e tédio, e a felicidade seria algo passageiro, seria algo momentâneo. Os estudos de Schopenhauer foram apoiados em diversos assuntos, como a questão da ética e da moral. O amor, para Schopenhauer, portanto, era considerado um mal necessário e, portanto, fundamental para que houvesse uma procriação. Ou seja, segundo Schopenhauer, era do amor que a humanidade iria se perpetuar, mas sendo visto como um mal necessário. Nas palavras do filósofo, o amor é apenas um instinto de sobrevivência da espécie. Daí, portanto, ele dizer, portanto, que o amor servia exclusivamente para que a humanidade se perpetuasse. O amor serviria, portanto, apenas para procriação. Tá bom? É isso aí. Um abraço virtual a todos e a todas.